Oi, gente! Estamos aqui mais um dia. Para a gente é uma alegria estar aqui todas as segundas-feiras, trazendo bastante conteúdo para vocês, experiências, respondendo também algumas questões, né? Às vezes a gente acaba nas nossas falas, a gente acaba trazendo também alguma resposta que o pessoal tem mandado. Podem mandar e-mail, podem entrar no site, nos perguntar também quaisquer dúvidas que vocês estiverem, né? Podem nos perguntar. Hoje, justamente, é o poder da palavra. Conhecimento versus sabedoria. Será que a gente precisa falar só com conhecimento, que é a coisa mais científica, ou se uma pitada de sabedoria, que é aquele insight que vem lá de cima, que nos dá uma luz, que nos orienta muitas vezes, inclusive para situações desafiadoras, que aliás a gente vem tendo aí muitas situações e questões que nos colocam à prova, né? O que a gente realmente acredita, aquilo que se a gente tem fé ou coragem, como é que funciona isso, se eu falo o que eu acredito, se eu vivo realmente o que eu acredito, como é que é essa questão aí? E a palavra, né? Jesus lá na Bíblia já disse, né? Um momento, fiat lux, faça-se a luz. E a luz se fez. E ele tinha essa sabedoria de saber, né, que a palavra ela tem força, né? A gente viveu aí uns períodos de isolamento, de muitas análises do nosso interior, de ter alguns períodos de silêncio, mas a palavra, quando a gente fala, ela emite um som, ela emite uma energia, ela emite uma força. Então, meninas, Juliana e a Bernard, quem me ajuda aí nessa questão? Podemos começar então. O tema palavra é muito bárbaro, porque o que acontece? Eu me comunico através da fala, eu me comunico através da palavra. E de que forma que eu construo as minhas palavras? É pelo conhecimento ou pela sabedoria? A sabedoria, eu acredito que é uma coisa que tu já nasce com ela. A sabedoria tem vários outros conceitos, né? A sabedoria é temperança, a sabedoria é conhecimento, a sabedoria é saber dosar as coisas. E o conhecimento, através da leitura, qualquer um pode pegar um livro e ler. Mas de que forma que eu vou interiorizar essa leitura? Essa leitura ela vai se transformar em sabedoria ou ela vai simplesmente só se transformar em conhecimento? Sabedoria é aquilo que eu aplico na minha vida através das minhas atitudes, das minhas ações, até mesmo dos meus relacionamentos. Eu vou me relacionar com alguém que soma comigo, que é igual a mim, porque isso é sabedoria. Se eu me relaciono com alguém que me faz mal, que não me acresce, isso é falta de sabedoria. E quando existem tantas coisas hoje com a mídia, né, com a informação tão rápida, né, não precisa mais a gente ir para uma biblioteca, como nos áureos tempos, e dissecar livros com calhamaços de folhas. Hoje não, a gente pode inclusive pegar alguns capítulos de algumas artes, né, prontas, para a gente poder adquirir a sabedoria. Mas a sabedoria, ela só vai ser importante para mim se eu aplicá-la. Um homem sábio que não aplica a sua sabedoria, de nada vale a sabedoria. E um homem culto que lê, devora livros e livros, geralmente essa pessoa é uma pessoa muito isolada, porque ela tem o conhecimento, mas ela não aplica a sabedoria. E quando ela não aplica a sabedoria, ela só é uma pessoa com um vasto conhecimento. Então nós precisamos estar com as duas coisas muito equilibradas. É claro que eu não consigo ter a minha sabedoria alimentada se eu não buscar do meu conhecimento através da leitura, do conhecimento externo. Mas existe uma dose, um percentual em que eu devo aplicar, tanto na sabedoria, para que eu possa ser um homem sábio, e tanto no conhecimento, para que eu possa colocar as palavras certas na hora certa e no momento certo. E tem um exercício que eu gosto muito de passar para as pessoas e também procuro exercitá-lo, é o filtro da minha palavra.
Quando a minha palavra sai sem que seja filtrada, ela pode ferir, ela pode ofender, ela pode maldizer. E quando eu filtro essa palavra, ou seja, eu penso, eu vou lá no meu sentimento, que é no coração, que é o filtro, e depois que eu falo, dificilmente eu vou magoar alguém, dificilmente eu vou fazer um mal com a minha palavra. Então a gente precisa sim tomar atitude, mas a gente também precisa saber de que forma que a gente vai usar a fala e o conhecimento. Então a pessoa que tem sabedoria, ela filtra a sua fala. Por isso que ela nunca vai dizer, mas eu não sei nem por que eu falei isso, desculpa. Desculpa porque se tu tivesse filtrado, tu poderia até ter dito, desculpa de ter te dito isso, mas eu precisava te dizer. Muito bem. Então, pessoal, eu aprendi no Axis uma frase muito interessante que eu gosto muito, né? Que é o interessante ponto de vista. Quem é sábio vai lembrar sempre disso. Por quê? Porque o outro tem um interessante ponto de vista que não é necessariamente ser o mesmo que o meu. Então, quando eu estou conversando, quando eu estou debatendo, quando eu estou me protegendo, me defendendo, se eu lembrar disso, que é apenas um interessante ponto de vista, eu já estou tendo muita sabedoria. Sabedoria de ter empatia com o outro, sabedoria de me colocar na situação, sabedoria de ouvir e refletir sobre isso. Muitas vezes nos atendimentos eu falo assim, mas se tu agir desta forma, como seria? Não, mas não vai me escutar. A gente acha que o outro não nos escuta. Muitas vezes o que nós falamos é o que faz o outro ficar lá pensando, torturando. Ele pode não assumir naquele momento, mas ele vai pensar sobre. Então, o quanto é importante nós também tentarmos comunicar às pessoas o que nós gostamos, o que não gostamos, com sabedoria, com habilidade, né? Também tentando conhecer o outro para saber o que vai impactar nele. Eu costumo dizer que as crianças, elas fazem isso com muita habilidade, né? Porque elas sabem, elas estudam as pessoas, os pais, os tios, os familiares, e elas sabem como conduzir com cada um deles. Se vocês olharem bem, a grande maioria das crianças faz isso com total habilidade. É verdade. E elas são sábias, e elas têm conhecimento, e nós, adultos, é que falamos que elas estão manipulando e que manipular é errado. Então, o quanto isso é importante a gente saber como a gente pode conduzir a fala com tal pessoa ou com aquela outra pessoa. O quanto é importante nós sabemos que a gente pode falar tudo, mas da forma que nós vamos falar, que é o mais interessante. E quando alguém estiver falando algo que nós não concordamos, lembrarmos dessa linda frase que é, a gente não precisa expressar ela, a gente vai pensar mentalmente. Interessante ponto de vista que ela tenha sobre mim. E quando eu também estiver julgando alguém, ou algo, eu posso também me lembrar dessa frase. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre ela, ou sobre o que ela fala. Isso é muito importante a gente lembrar, que é uma habilidade que nós não praticamos, porque a gente quer sempre ter razão. Verdade. E isso é que acaba os relacionamentos, isso que acaba com a nossa estrutura emocional, porque quando tu falas interessante ponto de vista, eu estou valorizando o que o outro diz para mim e também estou valorizando o que eu penso. Então, se as duas coisas têm valor, eu tenho que respeitá-las, tanto a minha colocação quanto a colocação do outro. E isso é sabedoria. Exato. E essa questão da razão, Julie ou Bernardo, quem pode me ajudar? Porque a pessoa sempre quer ter razão. Isso está ligado a alguma crença, algum sistema, a alguma necessidade de reconhecimento, depende, enfim. Eu nesse ponto eu trabalho muito identificação. Pessoas são diferentes, cada ser é um ser único, né? Mas uma das questões que eu sempre tento identificar quando acontece isso é ego? Quando tu já faz essa pergunta para a pessoa já para. Ela para e observa. E algumas dizem é ego. Tu entende? A necessidade de estar com a razão às vezes é no ego. Eu preciso me autoafirmar, eu preciso mostrar que eu tô certo. Porque lá na infância eu tive pessoas que sempre me falaram que eu era errado e agora eu preciso provar que eu estou certo. Ou porque às vezes também as pessoas sempre diziam que eu era certo, em outros casos, então eu preciso continuar sendo sempre certo para não decepcionar meus ancestrais. Então, cada ser é um ser único, sempre lembrando disso. Mas no meu ponto de vista, que eu percebo, na grande maioria das vezes, é ego. Porque quando a gente é criado, né, a gente não é criado para tu tens que aceitar, tu pode fraquejar. A gente sempre tu tem que conseguir, tu tens que avançar, né? O menino não pode chorar, tem que sempre ganhar. Tem pais que jogam com crianças
e o filho tem que sempre ganhar, perder é ruim. A gente foi criado de que perder é ruim, chorar é ruim, né? Ter sentimento de fraqueza é ruim. É por isso que a gente tem que ter razão sempre, porque a razão faz com que nós estejamos sempre primeiro. Agora, quando tu coloca se é ego ou não, eu preciso estar em primeiro lugar para conduzir a minha vida. Eu preciso estar no primeiro lugar da fila para poder ver o horizonte com os meus olhos e não através dos olhos dos outros. Isso daí não é ego. Isso é, eu estou dando a importância que eu, como ser único, tenho que ter. Então, quando a gente procura as respostas e não encontra, a gente se remete lá atrás um pouquinho. De que forma que eu fui criado? A minha mãe me deixava chorar, o meu pai me deixava chorar. Homem, claro que não. Meu pai, o menino poderia beijar no rosto do pai. Não, isso não é uma coisa de macho. Então, existem alguns valores que nós interiorizamos e que até hoje a gente não busca. De que forma que a gente vai buscar algo que nos atrapalha? Quando a gente para pensar, quando a gente faz as perguntas poderosas, né, que todo coach faz para o seu coach. Pergunta por quê? E aí a pessoa vai parar e vai responder. Pergunta se é ego, a pessoa vai parar e vai responder. Ela sabe que quem tem um ego maior do que ela é uma pessoa que está sempre querendo estar à frente, mas tem um lado positivo disso. Eu quero sempre estar à frente para tocar a minha vida, para seguir a minha vida, estar no primeiro lugar da fila para fazer assim com a minha mão para trazer quem precisa estar comigo, ou eu tenho que estar lá no meio da fila, vivendo com o que os outros ilustram para mim. Bernal, hoje tá chovendo. Ai, mas está chovendo. Bernal, hoje tem sol. Bernal, hoje está nublado. Eu tenho que ver isso com os meus olhos. Porque um dia de chuva pode ser um dia de sol para mim. Então eu não posso viver através da palavra que o outro diz. Eu tenho que viver através daquilo que eu enxergo. Então o ego, ele é importante, ele edifica quando ele é positivo. Claro que quando tem arrogância, tem esses outros sentimentos, ele não é válido. Mas o ego é necessário para a gente poder se sentir no equilíbrio. No equilíbrio. Né? Eu sempre digo assim, a gente tem que sair da crença do que é o certo e o que é o errado, o que é o bonito e o que é o feio. E quando eu faço essa pergunta para as pessoas, eu sempre digo, não responde no racional, responde no sentir, o que tu sente. É o filtro, né? É, porque assim, não tem nada errado eu ter ego, porque eu só vou identificar se ele está em excesso e vou poder melhorar quando eu identifico, quando eu sinto aquilo. Então se permita sentir, né? E se permita ter a sua sabedoria e saber que ela vale tanto quanto o conhecimento de outra pessoa sobre o mesmo assunto. Porém, tu vai falar com a tua expressão e ela com a expressão dela e tá tudo certo. E é isso que nós temos que identificar, que ninguém é mais e ninguém é menos do que nós. Alguns vão ter mais conhecimento, outros vão ter mais sabedoria. Outros vão ter os dois em equilíbrio, outros não vão ter. Ou em alguns momentos pode ser que tenha ou não, um ou outro. Bem colocado, Simone, muito bem colocado. É, exato. Não precisamos saber tudo e não precisamos entender tudo. Precisamos entender aquilo que a gente precisa entender para poder ter uma vida com qualidade. A pessoa que busca saber tudo, entender tudo e conhecer tudo, essa pessoa não é nada. E a gente precisa saber o importante para ter qualidade de vida e proporcionar uma boa qualidade de vida naqueles que estão ao nosso redor, no nosso entorno. A ampliação de consciência, né, ela acaba ocorrendo quando os vários pontos de vista são avaliados. Exato. Não só nem só de uma esquerda ou direita. Exatamente. Né, até pra gente, né, enfim, mais ou menos contextualizar, mas acima disso e de vários pontos de vista. O universo precisa de tudo e de todos, em todas as situações, com todos os perfis, com todas as atitudes. Todo mundo é o universo, então eu sou parte tua, tu é parte minha, então eu não posso desvalorizar algo em ti que eu estarei desvalorizando algo em mim. É, maravilha! Então, a gente, por hoje é só. A gente ative o sininho, continue mandando suas perguntas e a gente com a maior alegria vai responder e entrar em contato com vocês. Até a próxima segunda, a gente se vê. Tchau!